desses padrões. Para que a gente fale sobre isso, vai ser bem importante a gente fazer rapidamente um conceito assim de beleza, de autoestima, de autoconceito, autoimagem, né? Que são coisas que às vezes se confundem um pouco na nossa cabeça e é bom que a gente tenha isso muito claro para saber como que isso vai impactar na nossa atuação. Quando a gente fala de beleza, é importante a gente entender que o ser humano sempre buscou por beleza, tenta reconhecer padrões, tenta entender, reconhecer a beleza, não só no corpo, mas antigamente também em todos os outros aspectos, principalmente na arte. A gente tem um campo da filosofia que estuda, né, que é a estética, que estuda, que reconhece a beleza. Então, a gente tem vários conceitos de beleza ao longo do tempo. E eu acho bem legal trazer essa do Platão, que ele falava que o conceito de beleza ele era aplicado aos olhos do observador. Então, que dependia muito de quem estava olhando, né? Já o São Tomás de Aquino vai falar que a gente tem tudo tem uma beleza, né? As coisas têm beleza em si próprias. Vem falar um pouco mais da beleza do divino, né? Pensando aqui mais um pouquinho para o lado da filosofia escolástica. E o Kant, mais recentemente, ele fala um pouco sobre que o juízo de gosto, ele não sabe explicar o porquê que ele acha belo. Ele simplesmente acha belo, né? Tem um jogo de entendimento e sentimento ali. Hoje a gente pode confrontar um pouco isso, né? Claro que a Silvia falou que não tá vendo a tela. Todos estão vendo? Ou é um problema? Eu tô vendo, tá tranquilo? Ó, O meu também tá normal, Ah, professora. Silvia, acho que é com a tua, então. Então, a gente pode começar a confrontar um pouquinho isso de a gente não sabe explicar o porquê acha belo, simplesmente acha belo, porque hoje a gente tem um pouco mais de material para confrontar isso, né? Temos outras coisas para a gente discutir. Mas é aquela coisa, né? Antigamente, Platão lá falava que a beleza está no olho do observador e tal. E hoje é impressionante como as pessoas só se reconhecem bonitas quando alguém fala que existe beleza ali, né? Então, é aquele negócio, insegura até o primeiro comentário. Alguém comentou que tá linda, então tá linda. Caso contrário, sempre fica aquela insegurança e a gente se reconhece muito de acordo com a opinião das outras pessoas, né? Mas vamos falar desse padrão. O que é esse padrão? Quem é que estabeleceu esse padrão? Por que tem esse padrão? A gente sabe que tem, a gente sabe que ele muda ao longo dos tempos, pensando de uma maneira mais macro e pensando de uma maneira mais micro, mais recentemente, a gente sabe que ele mudou, né? Desde a época que a gente era nômade, passando pelo Renascimento, passando, enfim, e na história mais recente, assim também, se a gente parar para pensar no corpo extremamente magro, depois no corpo extremamente musculoso, né? Quando na época das paniquetes ali, estamos falando de uns 15 anos atrás, 10 anos atrás. E aí agora um corpo extremamente definido, bronzeado. Então, até recentemente a gente tem essas mudanças, né, do padrão de beleza. Mas quem que estabeleceu isso? É importante, até para que a gente saiba conversar e saiba de onde que vem aquela demanda do nosso paciente, por que ele quer tanto ser assim. É importante a gente pensar que o padrão de beleza, ele historicamente, ele é definido pela classe hegemônica, pela classe detentora de capital, pela galera que é rica. Então, basicamente, o padrão, ele sempre teve uma ligação direta ou indiretamente com o poder, com a riqueza. Tanto é que no Renascimento era bonito ser gordinho. Quem que era gordinho? Quem comia o ano inteiro. Quem comia o ano inteiro não era camponês. Quem comia o ano inteiro era da nobreza. Então, se você vê as pinturas, né, o que que todo mundo queria? Ser gordinha, branquinha, porque se você tá no campo
trabalhando e tomando sol, você era bronzeado. Então, basicamente, você não era rico, porque você estava no sol trabalhando. Então, a gente tem um corpo gordo e um corpo que não é bronzeado, sendo o padrão de beleza. Porque poucas pessoas conseguem atingir isso, a menos que se tenha dinheiro. E hoje, se a gente para pensar, um corpo definido, bronzeado, uma pele lisinha, um cabelo de preferência tingido, bem hidratado, quem é que consegue manter esse padrão? Vamos pensar também numa faceta de dente? Vamos colocar umas coisas mais caras aí? Quem consegue manter esse padrão? Quem tem dinheiro e tempo para uma boa alimentação e uma atividade física, porque a gente às vezes fala, todo mundo só basta querer, todo mundo consegue. Às vezes fica um pouco difícil para quem tem que pegar ônibus 2 horas para ir, 2 horas para voltar, para o trabalho, assim, chega em casa, mulher tem dupla, tripla jornada, né? Então às vezes fica um pouco difícil. Às vezes não é só querer. Então quem tem tempo e dinheiro para ir para academia, para ter uma alimentação saudável, que a gente sabe que a comida mais barata é uma comida industrializada de baixa qualidade. Quem tem tempo de ir à praia ou ao clube para ficar bronzeado, né? Quem tem dinheiro para pagar tratamentos estéticos, para ir no salão, hidratar o cabelo. Então não mudou. A gente tem um padrão de beleza que ele é definido pela riqueza, pelo poder. É uma tentativa de parecer ser rico. Sempre foi assim. Tanto é que no Irã as pessoas fazem rinoplastia porque tá tudo coberto. O que mostra? O rosto. E muitas pessoas usam por mais tempo esse curativo da rinoplastia só para mostrar que fez rinoplastia, porque é muito caro. Então tem que ter dinheiro para fazer. Às vezes as pessoas usam o curativo sem ter feito, para mostrar que tem dinheiro. E aí a gente tem um exemplo das Kardashians, né? Que é o padrão de beleza que pode ser comprado e isso movimenta uma indústria. E é importante você perceber como profissional se você quer ou não fazer parte dessa indústria, tá? Não tô aqui para fazer juízo de valores, é uma escolha, tá? Se você quer ou não fazer parte disso. E aí fica essa pergunta, será que a pessoa ela é bonita mesmo ou ela só é rica, né? Aquela história do uma feia é pobre. Sim, exato. E as pessoas estão tentando parecer ser ricas. Porque isso é o que é mostrado que é bonito, né? Eu não poderia deixar de falar desse livro para vocês. É claro que tem um lançamento um pouquinho mais recente, né? Mais repaginado, mas eu gosto desse aqui. Vocês conseguem encontrar ele para comprar online. E a autora traz de maneira bem incisiva, assim, como isso pode ser usado, né? Como padrão de beleza é uma forma de controle do corpo feminino, principalmente depois da primeira e da segunda onda do feminismo, né? Que as mulheres estavam trabalhando, então elas não consumiam muito mais produtos de limpeza, eletrodomésticos em geral. Aquela ideia da mulher americana, com aquela propaganda cheia de vários eletrodomésticos e um menino aqui, um aspirador aqui, um forno elétrico ali, aquela coisa multitarefas com um monte de eletrodomésticos. Essa ideia ela começou a deixar de existir quando a mulher começou a ir pro mercado de trabalho. E é impressionante a gente pensar que quando a gente contrata uma outra pessoa para fazer o serviço doméstico no nosso lugar, a gente se importa menos com os materiais que a gente oferece para essa pessoa fazer. Tanto é que cresceu bastante a procura por esfregão elétrico agora na quarentena, que as pessoas estão tendo que limpar, né? Então, aconteceu uma questão de parar de consumir, de perder um nicho de consumo ali que era destinado basicamente às mulheres. E aí, nisso cresceu muito
a indústria da beleza, né? Era uma nova forma de controle do corpo feminino, de acordo com a autora, né? Pelo patriarcado e tal, mas também uma forma de se fazer, gerar consumo, né? Gerar economia, né? Rodar a máquina da economia, porque agora essas mulheres estavam no mercado de trabalho, elas tinham que consumir de alguma forma. E aí a gente tem várias atuações da nutrição, né? Mas bem importante a gente pensar que com o surgimento ali, principalmente nas últimas décadas dos nutricosméticos, a gente não tem mais produtos desenvolvidos só para tratar. A gente tem produtos desenvolvidos para prevenir, não só para tratar, que eu digo no sentido de corrigir, né, imperfeições. A gente tem produtos nutricosméticos feitos para prevenir, para tratar de forma clínica e não só corretiva, né? E isso é bem legal, porque faz perder um pouco o sentido do supérfluo, né, da beleza, para se tornar também tratamento. E é algo que abrange a nossa área, né, da prescrição, da nutrição daí. Quando a gente fala, então, de autoestima, autoconceito, autoimagem, é importante a gente ter a noção do que é o si mesmo, né? A autoimagem, que o William James, pessoal aí da psicologia deve saber quem é, que ele conceituou o self, né? O si mesmo, que é basicamente a descrição que a pessoa faz de si. E aí, aquela boa e velha prancheta, né? De imagem corporal para a pessoa, para o nosso paciente se identificar. E é muito comum aqui a gente identificar alguns distúrbios de autoimagem nos nossos pacientes. Basicamente, a autoimagem, ela é algo descritiva, né? Como eu me vejo, que é diferente da autoestima, que é uma descrição valorativa. Eu atribuo alguma coisa, algum valor a mim quando eu estou falando da autoestima, né? Diferente da descrição, basicamente, do meu corpo. Tá? E a autoestima ela vai ser influenciada pelo autoconceito, que é basicamente a forma como eu percebo as outras pessoas me percebendo. Né? Então, como é que eu acho que as pessoas estão pensando de mim? Isso depende das minhas interações sociais, do feedback que eu recebo. Né? Então, essa questão do mimimi, de não posso fazer uma brincadeira e tal. Você pode fazer uma brincadeira, mas você tem que entender que a sua brincadeira pode influenciar no autoconceito de uma pessoa, que vai influenciar na autoestima dela. Então, é algo a gente discutir, assim. Uma coisa bem legal é que, se a gente não é como a gente pensa ser, né? A gente também não é como a gente pensa que os outros pensam que a gente é. Olha que loucura, olha que viagem. Mas quando a gente se liberta disso, fica bem legal. Porque se eu não sou o que eu penso que eu sou, né? Se a outra pessoa faz uma outra imagem de mim, significa que eu também não sou o que eu acho que ela pensa de mim. Quando a gente se liberta disso, que a gente entende que pode ser que o que eu acho que a pessoa acha não seja isso mesmo, é bem legal. E, claro, né, a gente está falando que do autoconceito, o autoconceito ele é um conjunto de crenças que vai se exteriorizar no comportamento dessa pessoa. Então, isso é importante a gente, essa empatia, essa conversa com o paciente, né, para entender qual é a percepção que ele tem dele, o que foi que o mundo sempre devolveu para ele, como que ele está se sentindo naquele momento, o que ele está buscando, o que ele está exteriorizando, e será que tem alguma coisa que ele não te falou? Como que eu vou acessar isso? Isso, muitas vezes, nós não conseguimos fazer sozinhos e a gente precisa dos nossos colegas, terapeutas, psicólogos, porque é uma questão, né?
E aí, a autoestima, como eu falei, vai ser uma avaliação subjetiva, né? Que a pessoa faz de si, positiva ou negativa, tá? Significa que eu vou me amar e que eu vou falar que eu não tenho defeitos, eu vou ser orgulhosa e tal. Significa que você se ama, você se aceita, você reconhece a sua fraqueza, você sabe os seus Eu defeitos fiquei e tão ainda feliz assim. de poder conhecer ele. Opa! Tem um microfone aberto. Significa, então, que eu vou me reconhecer minhas fraquezas, meus defeitos e, a partir disso, trabalhar da forma que eu puder, né? É muito importante esse reconhecimento das qualidades, das fraquezas, dos defeitos, para aí sim eu ter um ponto de partida. Basicamente, isso vai depender da forma como o indivíduo ele concebeu a sua imagem, né? Como é que ele criou esse conceito de si. Então, a autoimagem influencia na autoestima e o autoconceito influencia na autoestima. Então, desde como você se vê, desde quando você acha que o mundo te vê, até quando você, desde como você se vê, até como você acha que o mundo te vê. Essas duas coisas vão interferir na sua autoestima. E aí, beleza. Vamos entrar na polêmica, né? E esse negócio aí, tem um monte de gente romantizando a obesidade e como é que faz? Eu sou nutricionista, a obesidade tem, né, é uma doença, causa problemas, a gente sabe. Como é que vai fazer? Bom, primeira coisa, não existe ninguém romantizando a obesidade. O que é romantizado é a magreza, né? A obesidade, ela nunca foi romantizada. No momento que começa a surgir um movimento de aceitação de, tá bom, esse é o meu corpo, é o corpo que eu tenho, é o corpo que deu para ter. Significa que eu vou me estagnar aqui? Não, mas significa que eu me aceito, que eu me entendo, que eu me reconheço dessa forma. As pessoas partem para um outro lado, falando que isso é uma romantização. Olha que beleza, né? Sempre romantizaram o corpo magro, a hora que o gordo deixa de se odiar por algum momento, fala, ai gente, mas para de romantizar a obesidade. Ninguém está incentivando a gordura. Tá? É importante que a gente tenha em mente que nenhum nutricionista, profissional da saúde, ninguém vai incentivar uma pessoa a engordar, romantizando a obesidade. Tá? E não significa que o nutricionista, como a Nutri Desconstruída, que eu gosto bastante, colocou aqui, não significa que ela é contra o emagrecimento, né? O nutricionista é contra o emagrecimento, não. A gente só é contra fazer as pessoas pensarem que elas só podem ser felizes e terem sucesso e qualquer coisa de positiva na vida delas se elas emagrecerem. É basicamente isso. Tá errado? Não vamos passar dieta para emagrecimento? Não é isso, tá? Só que é importante que a pessoa tenha consciência que ela não é um corpo, ela é um ser que tem um corpo, mas ela não é resumida nesse corpo, né? Ela não é tudo que ela é, o shape dela. É basicamente isso. E é não trabalhar para a indústria de emagrecimento, o que é muito difícil. Tem que ter coragem para ser um nutricionista e não trabalhar para a indústria de emagrecimento, assim como para a indústria de hipertrofia, para a indústria de qualquer coisa relacionada à estética. Tem que ter coragem, assim. Tem um videozinho que eu gostaria que vocês assistissem. Alguns de vocês já devem ter assistido, mas para ilustrar a situação, me falam se vocês escutaram o áudio do vídeo? Eu coloquei um pouquinho, assim. Deu Não, para escutar? Não. Não? Então eu vou tirar aqui. E vou. Vai lá, play. Menina, mas aquele emagreceu, tá bonita, né?
Não, bonita sempre foi, né? Mas agora tá magra. Então, gente, era gorda, agora tá bonita. Pensando aqui que antigamente o padrão de beleza era ser gorda, porque faltava comida para a maioria da população e só a nobreza tinha acesso, né? Ah, e agora que a comida mais barata é justamente a industrializada, que é cheia de açúcar e gordura, ser gordo é considerado feio. Por que será, né? Será que é porque o ideal de beleza é para ser algo realmente inatingível pela maioria da população? Porque a indústria de beleza só vai continuar lucrando se as mulheres estiverem extremamente inseguras e insatisfeitas com seu corpo? Será? Não, acho que não. É, nada a ver. Comprei um pacote de detox online, vou começar semana que vem, diz que é milagroso. É muito bom esse Agora é... A gente tá TikToker, né? Que a gente agora é tendências da tecnologia. Mas é basicamente isso, né? Fulano emagreceu, tá bonita. Porque, gente, já era bonita, a pessoa tá magra, tá? Qual que é a... Enfim. Mas é interessante a gente pensar por esse ponto de vista, né? Que bom que vocês gostaram. E aí, galera? Autoaceitação, então, não é uma questão de que eu vou ficar daquele jeito ali para sempre. É importante a gente falar que quando a gente está levando o nosso indivíduo, o nosso paciente a ter mais autoaceitação, significa que ele vai se aceitar profundamente, sabendo suas fraquezas, sabendo seus erros e que isso não vai limitar ele, isso não vai fazer com que ele fique no mesmo lugar e não procure melhorar ou mudar a forma do seu corpo se ele quiser. E essa é a condição. Se a pessoa quiser, não porque ela é obrigada, porque tem um padrão e porque, enfim, né? É importante a gente lembrar que a autoaceitação e a insatisfação, elas estão bem relacionadas, né? Quando eu não tenho autoaceitação, eu geralmente sou uma pessoa mais insatisfeita e isso pode levar a depressão, ansiedade, baixa autoestima, transtornos alimentares, né? Como eu não me aceito, não estou satisfeita com a forma como o meu corpo se apresenta. E isso é geralmente atribuído a fatores sociais, né? Essas imagens do formato do corpo ideal que se infiltram, assim, são realmente, assim, uma questão muito importante para que a gente se aceite ou não, para que a gente se sinta representado ou não. Não tem como não falar de representatividade, né? O que é representatividade? É uma qualidade de uma amostra constituída de modo a corresponder à população no seio da qual ela foi escolhida. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Aqui uma imagem de representatividade. Quando que uma menininha dessa, há alguns anos atrás, ia sonhar ser Miss, né? Se ela não visse uma mulher parecida com ela sendo Miss. Por muito tempo, isso aqui seria impossível para uma criança dessa, né? Vamos pensar aqui na representatividade, fazer só um exercício. A gente tem 55%, 56% das pessoas no Brasil sobrepesadas, 55% de negros. É esse o percentual que vocês veem nas propagandas? Tá todo mundo propaganda de roupa, propaganda de qualquer coisa. É sempre assim, mais da metade dos modelos são sobrepesados e negros, porque isso é o que é a população, isso é representatividade. Então, é claro que quando a gente vê esse estereótipo aqui, como a gente é influenciado pela repetição de imagem, é óbvio que seu paciente vai chegando lá achando que se ela não for assim, tá errado, né? Tem algo errado com o corpo dela, tem algo errado com ela, ela precisa ser assim, porque esse é o ideal de beleza da classe hegemônica, da classe detentora do capital. Mas não seria bom para as empresas que o consumidor se sentisse representado? Seria e não seria, porque se a pessoa tá feliz, ela não consome. Ela precisa querer consumir alguma coisa. Ninguém compra uma margarina. Ninguém compra uma... A família é Becel, é? Da propaganda de margarina. Você compra a propaganda, feliz, com a família, num domingo ensolarado, com pássaros e cachorros correndo. Quando você vê aquilo no mercado, você automaticamente fala, nossa, família, sol, domingo. E você consome. Então, basicamente, você precisa estar infeliz. Você precisa estar insatisfeito para consumir.
seria ótimo pra gente, né? Se a gente se sentisse representado. Mas isso tá mudando, né? Então, quando a gente vê esses exemplos, assim, de pessoas... Essa atriz que me fugiu o nome agora, que foi colocada no clipe, né? O nome dela não foi uma gordinha de alguma coisa. Não, ela simplesmente foi colocada como protagonista e ela era ela. Não tinha uma questão de fazer parecer que, vamos colocar aqui uma cota para uma pessoa gorda que tem que ter. Não, ela teve protagonismo. Né? Então, isso é bem interessante a gente falar de representatividade. O caso dessa menininha falando assim, olha que linda, ela tem um cabelo igual ao meu. Isso é representatividade. Né? Da Paula Oliveira, que repercutiu bastante. Gosto sempre de colocar essa modelo porque ela foi muito criticada porque ela estava fora dos padrões. Isso, Mariana Xavier, Flávia. Essa modelo que também me fugiu o nome, que foi muito criticada por estar fora dos padrões. Então, é algo a gente pensar, né? Quanto a representatividade, ela está relacionada com a aceitação. Quanto mais a gente não se vê representado, menos a gente se aceita, por isso mais a gente consome. Chega lá no consultório falando, eu preciso ser desse jeito. Abre uma foto e fala, eu quero esse corpo. Ô, amiga, infelizmente não vai dar para ter esse corpo, porque essa pessoa é aquela pessoa, você é essa pessoa. Então, já não deu. Mas a gente tem que ter empatia para saber levar o paciente. É claro que essa brincadeira que eu estou fazendo com vocês aqui, eu não faço em consultório. Porque é algo que tá nos compartimentos, assim, mais profundos da cabeça do paciente. Ela não é fácil essa desconstrução, né? De falar, e agora eu não estou mais presa aos padrões de beleza. Não tem isso, né, gente? A gente sabe que não é assim. Importante a gente falar que a autoaceitação não é acomodação, muito pelo contrário. Tá? É você fazer atividade física porque você ama o seu corpo e quer cuidar dele, não porque você odeia o seu corpo. É você comer uma comida porque o seu corpo, você nutrir ele, não porque você odeia o seu corpo. É uma diferença assim, ó, enorme. E não dá pra gente não falar de gordofobia, né? Fazer piada, ridicularizar, diminuir o acesso. E a gente vai falar de gordofobia médica e gordofobia entre profissionais de saúde, tá? 92% dos brasileiros já praticaram algum ato de gordofobia ou presenciaram. Os 8% restantes, eu não sei em que planeta que eles viveram, ou eles não sabem o que é gordofobia, porque, né? Diferente de pressão estética, tá bom? Pressão estética todo mundo sofre, mesmo quem não é gordo, tá? A gordofobia, ela significa uma diminuição de acesso mesmo. A pessoa ela não tem acesso a tratamento, por exemplo, ela tem que pedir um extensor no avião. Então, não dá para a gente comparar com pressão estética. Tá? A gente tem 3 níveis de gordofobia. Intrapessoal, né? A pessoa ela acha que se ela emagrecer, os problemas delas vão estar resolvidos. Interpessoal, porque basicamente ela acha que ela vai ter mais sucesso em relacionamentos, trabalho, qualquer outra coisa. Ela vai ter mais atendimento em saúde. Ela sabe que isso acontece com mais dificuldade quando ela é uma pessoa gorda. Né? Qualquer coisa que você vai no médico, a pessoa gorda é por causa da gordura. Às vezes nem investiga, isso é um problema. E ela sabe que ela pode viver mais rejeições sociais se ela for uma pessoa gorda. E o nível 3 é institucional, sensação de não pertencer, não tem representatividade, ela não passa nessa catraca, ela não cabe nessa cadeira. Então, nesses 3 níveis, assim, de gordofobia. E aí é muito bacana esse tweet, porque gordofobia é uma coisa louca, né? Às vezes a pessoa magra sai, bebe, fuma, tem queda de pressão, se alimenta mal, mas ninguém fala nada. Agora deixa uma pessoa gorda postar uma foto de biquíni na praia pra ver. Um monte de gente falando, ai, mas é pela saúde. Ninguém se preocupa com a saúde do magro, né? Só com a saúde do gordo. Coisa interessante, né?
Como é que a gente melhora essa situação? Por que é ruim quando a gente tem... Por que é ruim quando a gente tem, então, esse estigma da obesidade, né? Porque quando a pessoa tem o estigma da obesidade, ela evita o tratamento à saúde. E assim, quando a gente pega esse estudo que foi bem grande, assim, avaliou 216 mulheres, elas não faziam o tratamento porque basicamente elas não queriam saber que elas tinham ganhado peso desde a última visita, não queria tomar bronca, não queria ser pesada, não queria passar por aquela situação que ela sempre passa quando ela vai ao médico, o médico manda ela emagrecer. Então, essa pessoa com obesidade, já começa pelo nome, que não é um obeso, uma pessoa com obesidade, da mesma forma que uma pessoa que tem câncer não é uma pessoa cancerosa, ela é uma pessoa com câncer, ela é uma pessoa estigmatizada, vulnerável. E aí tem um artigo bem legal que eu coloquei para vocês, se vocês quiserem ler todo depois, falando sobre como a gente pode ser melhor, né? A importância da linguagem no engajamento entre o profissional de saúde e a pessoa com obesidade, mostrando o quanto é importante que a gente não estabeleça o peso como meta. Mudança no peso, mudança em composição corporal não é uma meta quando a gente fala de emagrecimento. As metas têm que ser possíveis, né, específicas, incluir um vegetal, coisas que são fáceis de fazer, tá? Basicamente, tudo que a gente veio fazendo até agora tá dando errado. Por quê? Porque a obesidade está crescendo. Então tem algo errado. E aí, a gente quer promover a saúde. Então, para isso, a gente quer promover a adesão ao tratamento. Se as minhas práticas elas não estão promovendo adesão, então se eu, como profissional da saúde, eu sempre dou bronca, eu sempre mostro um lado negativo, se a pessoa está engordando, nossa, isso é ruim, você vai infartar, pela sua saúde, tem que emagrecer. Se tudo isso não está melhorando, né, não está promovendo a adesão à saúde e a obesidade está aumentando, então peraí, eu estou realmente preocupada com a saúde ou eu só quero apontar o dedo pro gordo, né? Porque não tá funcionando. Então, muitas vezes tem gordofobia preocupada, maquiada de preocupação com a saúde dentro da comunidade de profissionais da saúde. E isso é um problema, tá? Aqui, então, esse artiguinho aqui para vocês, ó, ele é bem legal, que fala, tem um quadro sobre como as expressões que a gente deve evitar, como abordar. Primeiro de tudo, pede permissão. Se a pessoa foi ali para falar do peso, ou você olhou para ela, achou que ela tá com sobrepeso e já sugeriu, inferiu que ela quer falar sobre o peso dela, que ela quer emagrecer. Correto, centrado na pessoa, evitar dar bronca, evitar e combater o humor, mesmo que seja bem intencionado. Isso pode remeter a coisas que o indivíduo já sentiu antes, né? Coisas negativas que ele já sentiu antes, piadinhas que ele tentou aprender a lidar, mas não conseguiu. Então, você, como profissional, não quer fazer isso com ele. É importante a gente pensar que a gente tem um papel, né? A gente, querendo ou não, a gente tem uma influência. E a partir do momento que a gente vai para a rede social e começa a normalizar um comportamento, todo mundo acha que esse comportamento ele é aceitável. A partir do momento que a gente vai para a rede social e fala, olha, não é para postar e tá pago, ai, fiz gordice. Tipo, tá errado. Essa discussão ela tem que acontecer e a gente tem que entender que isso não é um negócio legal de se fazer. O papel que a gente exerce na sociedade é de enviar uma mensagem de que esse comportamento é inaceitável. Então, a gente tem um peso de normalizar ou não comportamentos. Né? E o que a gente está fazendo até recentemente não está dando certo. A obesidade está crescendo. As pessoas com obesidade estão evitando o tratamento. E aí estamos falando de todas as outras coisas, né? E aí a gente vai falar de celulite, de um monte de outras coisas relacionadas à estética.
que está acontecendo, então, com a nossa abordagem? Né? Estamos precisando repensar. Eu vou passar um pouquinho rapidinho por conta do tempo, mas podemos falar a mesma coisa sobre o envelhecimento, né? A velhofobia ou gerontofobia. As pessoas têm medo de envelhecer. A representatividade de produtos para mulheres que estão envelhecendo é algo, assim, bizarro. É realmente muito impactante olhar essa foto e falar, poxa, para mulheres acima de 60 anos, sério? A Miriam Goldenberg fala bastante coisa sobre isso. Eu sugiro que vocês leiam. Eu coloquei ela aqui, ó. Ela é uma antropóloga que fala bastante sobre envelhecimento. Mas basicamente, os discursos eles mudam mais rápido do que os valores. A gente está falando de discussão aqui de estamos discutindo o padrão de beleza, mas o padrão de beleza ainda vai existir, né? Mas o discurso e o comportamento ele vai mudar mais rápido do que o valor. Ainda vai ter pessoa falando e reproduzindo aqueles valores mais negativos sobre a velhice, sobre o sobrepeso, sobre qualquer outra coisa, né? Sobre o cabelo crespo, sobre a celulite. Mas os discursos e os comportamentos eles estão mudando tão rápido, essa discussão está tão em voga que esses valores eles vão ser obrigados a mudar. Então, é uma questão de a gente continuar problematizando, né, Flávia? Aqui, um quadro bem rapidinho para que a gente não seja refém de produtos e suplementos que podem ser oferecidos para a gente no consultório, né? Às vezes a gente recebe uma visitinha, uma coisa. Então, esse meu aluno aqui fez um quadro bem bacana para a gente saber avaliar, assim, se aquele estudo científico que aquele farmacêutico representante trouxe para a gente, ele é realmente aplicável dentro daquela situação. Aqui ele fez pensando na nutrição esportiva, mas a gente pode replicar isso. Basicamente, aquele estudo que ele te mostrou teve efeito do colágeno em célula humana ou em modelo animal ou foi num ser humano? É muito diferente, não dá para replicar. Basicamente, saber analisar os artigos científicos para que a gente não fique refém da indústria de suplementos que cada dia vai criar uma coisa nova, né? Para finalizar, então, se a gente sabe o que é o padrão e por que existe o padrão, a gente sabe que ele não me define como uma pessoa humana, né? Não é que ele vai deixar de existir, ele vai sempre existir. Mas, enquanto ele for capitalizado, né? Enquanto ele gerar riqueza para alguém, ele vai existir. Mas entender como esse sistema opera, como que isso funciona, é o primeiro passo para não ser refém disso. E eu não disse que você não vai se importar, você só não vai ser refém. Isso vai interferir nos relacionamentos, isso vai interferir nos seus valores, vai interferir em como você agrega as pessoas por meio da sua profissão, né? Que pessoas que te procuram, com que cabeça, com que público que você quer trabalhar. Como eu falei, né? Tem que ter coragem para não trabalhar para a indústria do emagrecimento, para não trabalhar para a indústria da estética sendo nutricionista. E eu finalizo com esse cantinho aqui, que é o meu cantinho preferido em Curitiba, que é o meu espaço colaborativo de atendimentos para terapeutas, para psicólogos, para nutricionistas, médicos, enfim, tem um monte de gente trabalhando aqui comigo. Um espaço de locação, então o profissional subloca por hora. E onde a gente prega isso, né? A gente não tá ali por uma estética puramente, a gente tá ali para tratar o indivíduo de forma multidisciplinar, que é muito mais agregador. Bom, 9:01, a Nath deve estar desesperada. Podia ficar te ouvindo o dia inteiro aqui, na noite inteira. Todo mundo amou essa fala. Eu realmente estou por horário bem apertado em sala agora. A professora Camila está chegando aí também para conduzir um discurso final aí, e uma discussão, né? Se vocês quiserem continuar, eu realmente preciso sair para entrar em sala. Mas amei a palestra, eu acho que traz vários pontos para a gente pensar, né? Uma coisa que eu fiquei aqui pensando bastante também foi a questão da contradição, né? Da indústria da beleza e a indústria do ultraprocessado, né?
que a gente sabe que ao mesmo tempo que vende um padrão de beleza, Uhum. também vende comida rápida, cheia de gordura, açúcar, barata, cheia de sal, né? E também colocando o tempo todo na cabeça das pessoas que tem que consumir, consumir, consumir. Enfim, é o sistema que a gente vive, né? E que nos coloca nessa situação, e eu acho que a aceitação é o caminho mesmo, né? A autoaceitação, como você colocou, eu acho que é o caminho, a mediação, né? E a chave para tudo. E pensar que um corpo não define a pessoa, né? Que a gente não precisa. Ser feliz e quebrar o sistema. Adorei que você colocou assim, não foi uma posição radical, né? Você colocou, a gente precisa, né, incentivar, caminhar, não pode estagnar, mas, né, precisamos viver enquanto isso, né? E a autoaceitação acho que é o caminho para isso. Eu deixo vocês aí, prof. Natália, com a professora Camila, para conduzir aí uma discussão final, se os alunos quiserem falar também, mas eu realmente preciso sair nesse momento para entrar em sala. Um beijo, gratidão, até a próxima. E acho que travou para mim aqui, prof. Camila.